Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo passo a passo do Tigre. Nosso vídeo chegou a 300 likes, muito obrigado a todos vocês que deixaram o seu joinha, que deixaram o seu like. E agora eu espero que vocês gostem do nosso passo a passo. Ele ficou um pouco comprido, mais de 20 minutos, mas ele está bem detalhado para vocês. Então bora assistir, depois da vinheta. Bom pessoal, começamos nosso exercício aqui na nossa tela. Ela já foi queimada com sombra queimada acrílica misturada com branco. Nós demos uma mão aqui de sombra queimada acrílica com branco e fizemos nosso desenho. Agora com o pincel chanfrado, número 6, e a própria sombra queimada acrílica, vou fazer as marcações principais do nosso desenho para na hora da pintura a óleo a gente não se perder. Praticamente eu vou contornar as áreas mais escuras do nosso desenho, as áreas de preto, marrom escuro, os desenhos principais. Pessoal, por que eu estou usando um pincel chanfrado? Porque ele tem a possibilidade, a facilidade de pintar áreas maiores, como as listras aqui do tigre, e com a pontinha eu consigo dar detalhes. Só teria condições usando um pincel fininho. Então assim, é um pincel com várias possibilidades, tá? Por que eu uso esse método de marcar antes com acrílica, um pouco mais escura, antes de pintar com óleo? Para facilitar você enxergar os detalhes que tem a nossa pintura. Por exemplo, se eu vou deixar só o carvão ou só o lápis, quando você aplicar o óleo, ele periga sumir e você não enxergar onde estão os detalhes da pintura. Com essa tinta a gente até marca já áreas de luz e sombra, como se fosse uma pintura monocromática que a gente faz com a tinta acrílica. Professor, pode pintar óleo por cima da acrílica? Pode, só não pode fazer um invertido, tá? E continuamos aplicando sombra queimada acrílica em todo o nosso desenho, em todas as partes que tem linhas, listras, contornos, para ficar bem marcado, para quando ocorrer a aplicação da tinta óleo, essas marcas em acrílica fiquem um pouco mais visíveis. Pintamos todos os detalhes, o focinho, a boca, a orelha, enfim, todos os detalhes importantes de nossa pintura fazemos com essa tinta acrílica. Bom pessoal, a primeira parte do exercício está pronta, que é o mapeamento com acrílica. Nós mapeamos todo o desenho com acrílica, vamos esperar secar. Já tem partes aqui que já está seco. E depois de secar a gente começa a trabalhar com tinta óleo. Vou espalhar aqui do lado as cores que vamos utilizar nesse quadro. E começamos a trabalhar com óleo. Já marcamos todas as linhas de grafite, né, que nós tínhamos. E agora não corre o risco de a gente perder. De repente você pinta com óleo, errou, você só apaga com pano que você continua enxergando aqui o acrílico. Então vamos esperar aí secar e voltamos com a nossa pintura. Esperamos a tinta acrílica secar completamente. Veja só as cores que vamos utilizar: marrom Van Dyck, amarelo de cádmio, branco de titânio, amarelo ocre, terra de cena queimada, terra de cena natural, amarelo indiano, amarelo de cádmio, azul hortênsia e amarelo nápoles. Então começamos agora a nossa pintura com um pincel número 4, chato, com os tons médios. Aqui a gente faz uma mistura um pouquinho de amarelo ocre com terra de cena queimada e aplicamos nas áreas de tons médios. Para pintarmos o focinho, que é branco, a gente começa a fazer um acinzentado. Então a gente mistura terra de cena queimada, branco e azul hortênsia. Veja só. Nas áreas um pouco mais escuras desse acinzentado, você pode sim acrescentar um pouco de marrom Van Dyck, tá?
Agora, com a mistura de amarelo, ocre e branco, e um pouquinho só de amarelo indiano, a gente faz as partes mais amareladas do focinho. Voltamos a trabalhar com os tons médios e aplicar. Repare que eu fico variando entre tons e cores para, na verdade, achar as cores que eu vou utilizar nessa pintura. Você pode começar a encontrar as cores, aplicar um pouco no seu quadro, na sua pintura, e depois você passa para outro ponto da pintura achando as outras cores. Logo depois que você fizer isso em toda a sua extensão, você volta e começa realmente a aplicar as cores. É isso que eu faço aqui. Então agora a gente está trabalhando com um amarelo ocre, branco e um pouquinho de amarelo indiano. Na parte amarela um pouco mais apagada, um pouco mais clara, nós utilizamos o amarelo Nápoles. Veja só, tem que deixar as áreas de listras sem pintar. Claro que você pode invadir um pouco com tinta a óleo sem problema nenhum. O que você não pode é apagar completamente a marcação, porque aí você perde a referência e depois você vai ter que pintar meio que a olho onde que ficavam essas marcações. Agora fazendo um acinzentado um pouco mais escuro, ou seja, terra de cena queimada, azul, hortência e menos branco na mistura, você consegue um acinzentado um pouco mais puxado pro roxo. E aplicamos na lateral da cabeça do tigre. Com o branco puro, a gente faz os detalhes mais claros do focinho dele, aplicando de forma com que ele entre nas outras cores, tenha um encontro tonal, gradual. Veja só. Lembrando que há uma grande variações de cores. Então nem sempre tudo é branco, tudo é amarelo, tudo é cinza. Você tem que saber aplicar isso dando volume, dando luz e sombra e dando um volume à sua pintura. Por exemplo, no focinho tem branco, um pouco de acinzentado, em alguns cantos um pouco mais amarelado. Perceba isso. Agora na aplicação do olho, normalmente os felinos têm esse branco em volta do olho, o mesmo branco que tem nas orelhas e no seu focinho. Como se fosse uma mancha branca em volta do olho dos felinos. A maioria dos felinos tem isso, só aqueles felinos que têm a pelagem preta que eu acho que não tem, tá? Mas olha só, a pincelada ela tem que seguir a direção do pelo. O que isso quer dizer? Você vai pincelar sempre na direção do pelo, como se você estivesse escovando ou penteando os pelos do animal, tá? Isso serve como referência. Acrescentando marrom Van Dyck e terra de cena queimada, aquela mistura acinzentada, você escurece mais esse cinza e aplica na parte de baixo dos pelos do animal. Aproveita também e já dá uma base ali na orelha dele. Veja só a direção das pinceladas. Nas áreas um pouco mais quentes, acrescentamos mais terra de cena queimada. Agora esperamos o ponto de mordência. Após secar num ponto de mordência, acrescentamos mais tons claros, uma mistura de branco e amarelo Nápoles. Pintamos em volta do olho, no focinho. Agora eu estou usando um pincel número 4 com cerdas compridas e bem molinha, para dar aquela impressão de pelo. Imagina que você fosse usar um pincel para fazer graminha, alguma batidinha de grama. Esse pincel que a gente usa para fazer os pelos do tigre.
Começamos a detalhar mais agora as cores mais vivas, né? Um pouco de laranja. Deixamos de usar um pincel redondo número 0, número 1, para fazer pelo por esse pincel chato aqui, que ele já é um pouco mais aberto e simula a pelagem do animal. Veja, se você for querer usar um pincel número 1, número 0, número 2, também pode. Só que vai demorar muito mais tempo para você conseguir preencher toda a pelagem do animal. Veja, acrescentamos mais cores no encontro tonal entre terra de cena queimada, o amarelo ocre, o branco acinzentado. Criamos um encontro tonal mais agradável, com marcas de pelo. Repare. Você pode acabar pincelando uma área e para outra, e de repente você viu que você acrescentou demais um tom mais escuro ou um tom mais claro. Você tem toda a liberdade de voltar e corrigir isso pincelando por cima. Em certas áreas da cara do tigre, pede um pouco mais de laranja puro, veja. Acrescentamos preto na nossa paleta. Começamos a escurecer um pouco mais o peitoral do nosso animal. Lembrando que a tinta de baixo está em ponto de mordência, ela não está totalmente seca. Ela meio que vai amarrando e segurando a tinta por cima. Agora com preto, um pincel número 4, vamos começar a fazer algumas listras aqui na parte de baixo. Veja só. No contorno do focinho. Com uma trincha sequinha, você pode passar por cima com pinceladas bem suaves para dar meio que um desfoque. Continuamos com o mesmo processo na cara do tigre. Aproveitamos e já fizemos o escuro da orelha dele. Diluindo bem o preto com um médio secante ou óleo de linhaça, o que você tiver à mão, já pinta o seu fundo. Em alguns momentos aqui utilizamos trincha, porque a pintura fica um pouco mais rápida, mas lembre-se, para utilizar trincha, que é muito larga, você tem que ter muito controle sobre as suas pinceladas. Repare que na orelha dele eu não usei preto puro, eu usei marrom Van Dyck e dá esse contraste entre o fundo preto e o marrom Van Dyck da orelha. Na parte de baixo, fazemos pinceladas suaves, fazendo um encontro tonal do fundo com o peitoral. Temos que suavizar o canto, o contorno da cabeça, para não ficar uma pintura meio que recortada, dá a impressão que foi recortada uma foto e colada ali. Tem que meio que fazer um fundo infinito, fazendo um contorno suave, ou um esfuminho. Agora com terra de cena queimada, vamos começar a detalhar um pouco mais os tons médios da cabeça do tigre.
Sempre embaixo do olho do tigre, perto da glândula lacrimal, é bem mais escuro. Isso é uma característica muito constante nos felinos. Com laranja pintamos o nariz do tigre. E o laranja misturado com branco, clareamos ele um pouco, dando um efeito, né? Lembrando que quanto mais escuro é o nariz do tigre, mais velho ele é. Quanto mais claro, mais novo ele é. Contornamos ali com marrom Van Dyck ou preto o nariz do tigre, perto das zonas claras ali, das zonas brancas. Aproveitamos também e já pintamos a boca dele. Fazemos já as cavas ou os sulcos que tem o seu bigode no focinho dele. Suavizamos o encontro tonal do escuro com o claro no focinho, veja. Na mesma pegada, já contornamos o olho do tigre. Para dar um pouco de iluminação ao nariz do tigre, você dá umas pinceladas de branco bem na pontinha do nariz. Com o pincel número 4 ou número 2 chato, com as cerdas bem abertas, a gente detalha um pouco mais as listras que o tigre tem na sua cabeça. Veja só. Ela não pode ficar não muito esfumaçada e também não muito dura, senão fica falso demais. Você tem que tentar fazer um meio termo dessas pinceladas, tá? É quase parecido com as pinceladas que se faz graminha nas paisagens. Utiliza muito no nosso curso online essas pinceladas. Agora com o escuro do pincel redondo a gente faz ali a íris do olho. Pinta o contorno do escuro com uma mistura de amarelo ocre e azul hortênsia para fazer meio que um esverdeado. E no esclero, na parte mais clara, você trabalha com laranja e branco. A iluminação é feita com um pincelzinho redondo e branco puro, na parte de cima do olho. Lembrando que em alguns momentos temos que fazer a suavização entre o claro e o escuro. Pintura não é uma ciência exata, você sempre tem que trabalhar com o que você tem na mão e com a sua capacidade, seu limite de capacidade. Eu acho que você tem que aprender várias técnicas, vários estilos de pintura e com o tempo você acaba descobrindo o seu estilo. Detalhamos um pouco mais o focinho, acrescentando branco, né? Com aquele pincel de cerdas abertas agora, vamos detalhar com um cinza mais claro a pelagem em volta da cabeça do tigre. Professor, posso usar um pincel pequenininho, fino, redondo? Pode, mas o processo vai demorar um pouco mais. Aqui eu estou ensinando uma maneira mais rápida
e fácil de se pintar esse animal. Existe mais complexas e mais voltada para o acadêmico. Essa pintura não é totalmente acadêmica, ela é um pouco mais solta, tá, pessoal? Mas vale ver que, mesmo uma pintura solta, usando um pincel chato para fazer o efeito de pelo, você consegue um resultado bacana, um resultado que até impressiona. No queixo dele você dá pinceladinhas curtas, de topinho, para dar aquele efeito ali de pelo curto que tem no queixo dele. Acrescentamos mais alguns pelos na parte de cima um pouco mais claro, conforme vemos a necessidade de clarear ou escurecer a pelagem dele. Lembrando que cada tigre tem uma lista, uma pelagem completamente diferente do outro. Então, o que você está aprendendo nesse tigre pode não funcionar em outra foto de outro tigre. As listas do tigre é como se fosse nossa impressão digital. Agora, com um pincel de cerdas bem comprido, a gente faz os pelos mais compridos que tem no queixo e no focinho dele. E o bigode, veja aí. Dilui bem a tinta, tá, pessoal, para você conseguir fazer esse efeito. Treine antes num papel ou num outro pedaço de pano para você depois tentar fazer isso no focinho, porque é difícil consertar. Bom, e o nosso exercício está pronto. E aí, pessoal, gostaram? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que aí você não vai perder nenhum vídeo novo toda semana. E não se esqueça, nos siga nas redes sociais. E abraços e até o próximo vídeo. Tchau!